Graça e paz, amados irmãos. Hoje é domingo, estamos aqui para meditarmos na Palavra de Deus e nesse domingo especialmente estamos felizes, alegres, porque estamos hoje comemorando o Dia do Pastor Batista e quero aqui publicamente agradecer aos amados irmãos que me mandaram mensagens. Muito obrigado pelo carinho recebido dos irmãos. Também recebemos em nome da igreja um presente nessa data. Foi uma bênção. Estou muito feliz, alegre e me sentindo cada vez mais privilegiado pelo rebanho que Deus confiou a mim. Muito obrigado a vocês, amados irmãos, que têm feito do meu ministério um ministério especial, porque Deus tem sido bondoso conosco e tem nos abençoado mutuamente. Por isso estou muito feliz e hoje festejando, celebrando ao Senhor. Esse Dia do Pastor tem sido muito especial. Muito obrigado aos amados e queridos irmãos que têm sustentado o nosso ministério em oração, que têm nos encorajado, têm nos abençoado. Louvamos a Deus pela vida dos queridos. Deus os abençoe grandemente. Amados irmãos, antes de meditarmos, gostaria de falar aos irmãos que, por enquanto, ainda permanecemos sem os nossos encontros, sem os nossos cultos públicos. Já estamos na iminência de retomar a nossa atividade normalmente, mas por hora ainda estamos sem essa possibilidade, porque entendemos, amados irmãos, a necessidade de estarmos contribuindo como igreja para que a nossa sociedade fique melhor. Então, uma vez que suspendemos as nossas atividades presenciais, vamos ter um pouco mais de paciência e aguardarmos um pouquinho mais para daqui a pouco podermos nos reunir sem nenhuma dificuldade e estarmos juntos celebrando ao Senhor. Eu estou contando os dias e as horas para que possamos estar reunidos novamente e juntos estamos celebrando a Deus, mas entendendo a necessidade, entendendo a seriedade do momento, entendendo que a igreja ela precisa sempre dar o primeiro passo no sentido de preservar o cuidado com os irmãos. Então, desejando este cuidado, é que por enquanto ainda estamos com nossas atividades suspensas. Mas daqui a pouco retornaremos e estaremos juntos. Os irmãos, enquanto isso, continuem firmes em seus lares, buscando a presença de Deus, cultuando ao Senhor, celebrando a Jesus e sendo abençoados em suas famílias, em suas casas, preservando esse momento que estamos atravessando, mas que já estamos quase do outro lado. Falta muito pouco para podermos estar juntos de novo. Muito bem, então neste domingo, dia 14 de junho de 2020, dia do Pastor Batista, estamos aqui felizes, alegres e vamos meditar na Palavra de Deus. E para isso eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias lá na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo de número 3, vamos ler do verso 12 ao 17. Colossenses, capítulo de número 3, do verso 12 ao 17. Vamos ler a palavra de Deus e meditar sobre ela? Ouçamos o que a palavra de Deus tem a nos dizer nesta noite. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo,
Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém. Louvado seja Deus pela sua palavra. Amados irmãos, o texto aqui lido é um texto em que Paulo está falando com os colossenses, e aqui queremos meditar com os irmãos nesta noite sobre as características das novas vestes. Porque Paulo está falando exatamente sobre o fato de que os cristãos eles deveriam se vestir com uma nova roupagem. Os irmãos sabem que a vestimenta, a moda, ela vai mudando conforme o tempo vai passando, ela vai evoluindo, algumas modas do passado vão sendo resgatadas, enfim, mas tem muito a ver o que vestimos com a nossa cultura, tem uma ligação muito forte. Aqui Paulo está fazendo uso de uma figura dizendo que nós precisamos nos vestir, mas aí ele não está preocupado se você vai estar na moda ou se você vai estar démodé. Ele não está preocupado se você vai usar tecido tal ou outro tipo de tecido, ou lã, ou couro. Não é isso. Aqui Paulo está dizendo que nós precisamos nos vestir e nos revestir, nos vestir de novo. Ter uma nova roupagem. Exatamente, ele está falando sobre as nossas ações e as nossas atitudes. Que nós precisamos agora nos vestir de uma nova roupagem, ou nos despir da velha roupa, das velhas vestes, e nos revestirmos agora de uma nova veste, que é deixar atitudes antigas, que é deixar ações, pensamentos antigos e nos revestirmos daquilo que é novo. Porque exatamente o cristão, ele passa a ter uma nova vida em Cristo. Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então o cristão ele é chamado para viver uma vida nova, uma novidade de vida. Amados irmãos, é interessante, se você observar aí na sua Bíblia, você vai ver aqui no capítulo anterior, no capítulo 3 mesmo, mas nos versículos anteriores, a partir do verso 5, Paulo está falando aos colossenses, dizendo: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, no outro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos, igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Então é exatamente isso, é tirar essa roupagem antiga, é tirar aquelas atitudes que nos revestiam. Aquele que mentia não minta mais, aquele que se irava e não se ire mais, aquele que ficava com linguagem obscena não fale mais palavrão, a verdade é essa. Você que quando não era crente falava palavrão, agora que é cristão deve abandonar essas práticas. Você que falava coisas obscenas, não fala mais. Então, exatamente Paulo está falando para nós deixarmos de lado as coisas do velho homem. E de quando em quando vamos observando, amados irmãos, que às vezes queremos buscar alguma roupa daquela antiga, né? Algum ornamento daquele antigo, nem um lencinho, alguma coisa da velha natureza. Porque de quando em quando somos tentados a termos ações e atitudes antigas. De quando em quando no trânsito, temos vontade de falar algumas verdades ou de ter algumas atitudes. Às vezes, em algum lugar no trabalho ou em casa mesmo, né, quando o martelo erra o prego e acerta o dedo, dá vontade de vestir
com aquela velha roupagem. Mas Paulo está falando exatamente isso. Deixe essas coisas para trás. Deixe a maneira obscena que você falava. Deixe aquelas palavras de duplo sentido para lá. Deixe de falar sensualidades com a sua boca. Agora, vista-se do novo. E eu quero exatamente estar analisando com os irmãos no texto que lemos as características dessas novas vestes, dessas novas atitudes. E eu gostaria que você fizesse uma reflexão em sua vida, perguntando a si mesmo, com que você tem se vestido? Quais são as roupas que você tem trajado? Quais são os ornamentos que você tem colocado sobre a sua vida? Faça essa avaliação. A primeira característica dessas roupas novas, ou das novas vestes que Paulo fala, é que essas novas vestes, elas têm como destaque as boas qualidades. O verso 12 diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Amados irmãos, o crente ele precisa ser reconhecido não pelo vestido comprido que usa, não pelo cabelo comprido que possa usar, não pela roupa social, o terno e a gravata, mas ele precisa ser reconhecido especialmente pelas suas ações e atitudes. E o verso 12 aqui nos dá características importantíssimas. Vistam-se, vivam, andem, santos e amados, com ternos afetos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão e longanimidade. Amados irmãos, é preciso observarmos o que a palavra de Deus nos fala. Precisamos cultivar essas características e nos vestirmos delas. A longanimidade precisa ser uma vestimenta sua. Alguns têm mais dificuldade com essa área, porque tem o chamado pavio curto, qualquer coisa estoura. Mas o cristão é chamado para deixar essa ira, deixar esse ímpeto de lado e trabalhar na sua vida a longanimidade. Ser mais paciente, ser mais atencioso, humilde, bondoso, santos e amados. Amados irmãos, nós precisamos ser reconhecidos em nossa família, no nosso trabalho, na nossa igreja, na nossa escola, na nossa comunidade, no ônibus que eu pego pela manhã, no trem, no trânsito, lá no estacionamento, lá no supermercado, no lugar onde eu estou. Eu preciso ser reconhecido como alguém que traja, que usa, que está vestido com essas qualidades. Essas qualidades precisam ser um destaque na nossa vida. Deixar as coisas do passado, as coisas do velho homem para trás e nos vestirmos do novo, sendo mais amorosos, mais bondosos, mais pacíficos, longânimos. Não é ficar explodindo por qualquer coisa. Não é ficar gritando por qualquer coisa, não é ficar brigando por qualquer coisa, às vezes futilidades, às vezes coisas de importância menor. E nós, às vezes, ficamos até a tampa, né? Ficamos nervosos e estouramos, às vezes com coisas tão poucas, tão pequenas. Alguém que furou a sua fila, alguém que entrou na sua frente. Precisamos, amados irmãos, vestirmos essas boas qualidades, de sermos mansos, de termos o caráter de Cristo, porque fomos chamados para sermos imitadores de Cristo, sermos conhecidos como seguidores de Jesus. E as nossas ações vão dizer muito sobre quem somos. Por isso, amados irmãos, nos vistamos dessas novas vestes.
Mas continuando, amados irmãos, verso 13 diz assim: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoa, assim também perdoai vós. O perdão deve predominar, amados irmãos. Precisamos desenvolver várias características, mas o perdão, ele tem que ser predominante. É como se Paulo estivesse dizendo, olha, você pode vestir várias roupas, mas a cor do perdão precisa predominar nas suas roupas, na sua vestimenta, nas suas atitudes. O perdão precisa ser uma marca notória na nossa vida. Amados irmãos, vamos ao longo do tempo observando e percebendo que muitos crentes vão se magoando com as pessoas. Muitos crentes ficam rancorosos e não liberam perdão. Muitos morrem e não liberam perdão, não pedem perdão e não os perdoam. Misericórdia, amados irmãos. Precisamos rever isso em nossas vidas. O perdão tem que ser uma marca característica na minha e na sua vida. Porque o padrão que Paulo nos coloca é um padrão elevadíssimo, porque ele disse, assim como Cristo vos perdoou, se você tem alguma coisa contra alguém, assim como Cristo te perdoou, perdoe você também. Ou seja, não existe justificativa para a sua mágoa, para o seu rancor, para a sua falta de perdão. Se tem uma pessoa, uma única pessoa, que você ficou ali magoado, chateado com aquela pessoa e não liberou perdão, quero te dizer, eu preciso te dizer, que a Bíblia nos mostra que você não tem justificativa. Você pode elencar e falar o que quiser, mas nada vai justificar a sua falta de perdão. Porque o crente, ele foi chamado para abandonar as velhas vestes e se vestir do novo, com a predominância do perdão. É preciso revermos. É preciso perdoarmos. As pessoas no mundo vivem e acham a maior vantagem em dizer que, comigo não tem segunda vez. Não, eu não levo desaforo para casa. Falam isso como se isso fosse uma grande vantagem para a sua vida. Eu não perdoo. Tem pessoas que enchem a boca e se orgulham em dizer que não perdoam. Fulano para mim morreu. Eu não perdoo nunca mais. Eu não quero mais nem ver pintar de ouro na minha frente. Amados irmãos, isso não cabe ao cristão. O crente, ele foi chamado para perdoar, para viver esse perdão acima de tudo. Amados irmãos, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, perdoem um ao outro. Porque, irmãos, é claro que na nossa convivência, é óbvio que no nosso dia a dia, às vezes falamos coisas que machucam, magoam, temos atitudes às vezes que magoam, machucam, ferem. E muitas vezes, amados irmãos, precisamos pedir perdão. E tantas outras, precisamos perdoar. Amados e queridos, libere o perdão. Se você tem uma mágoa aí no seu coração, o Espírito Santo de Deus está falando com você agora. Eu estou aqui falando sobre perdão, mas quem sabe você está aí ouvindo e o Espírito Santo está te mostrando aquela situação, aquela pessoa, e você talvez esteja aí relutando, dizendo, não, para isso que ela fez, isso que ele fez, isso não tem. Perdoe. Irmãos, quantos casamentos estão sendo desfeitos por causa de falta de perdão? Uma palavra boba às vezes que foi dita, uma insinuação, uma palavra mais dura, uma atitude.
E às vezes por coisa pequena, uma vida toda juntos é perdida, é desfeita. E aí vem a separação com muita mágoa, com muita dor. A família é destruída, os filhos são arrasados por falta de perdão. Então a Bíblia nos orienta que nós devemos ter como predominância em nossa vida o perdão. Perdoe, não importa o que o outro te fez. E às vezes, irmãos, tem pessoas que nos machucam tanto, principalmente aquelas que você confia mais, aquelas que você ama mais, aquelas que você tem maiores expectativas. Essas são as pessoas que às vezes nos ferem, e aí ficamos profundamente magoados. Mas eu quero exortar você, em nome de Jesus, a que você libere o perdão. Perdoe, esposa, perdoe seu marido. Marido, perdoe a sua esposa. Mãe, perdoe seus filhos. Filhos, perdoe seus pais. Irmão, perdoe o outro consanguíneo. Perdoe seu vizinho. Perdoe aquele parente seu. Quem sabe um cunhado, um primo. Alguém que fez alguma coisa na sua vida. Sabe, irmãos, a gente vê às vezes na família, né? A hora que os patriarcas falecem, aí vem ali aquela hora da divisão da herança ali, e às vezes isso causa tanta mágoa, tantas coisas são ditas às vezes, quantas falas que machucam mais do que uma bala, mais do que uma espada, uma faca no coração. São palavras às vezes terríveis. Perdoe em nome de Jesus, libere o perdão. Assim como Cristo perdoou você quando você ainda era pecador, inimigo de Deus, perdoe essa pessoa também. Ainda que ela tenha te ferido muito, perdoe. Viva uma vida mais leve. Perdoe aquele que te ofende. No seu dia a dia, naqueles momentos, libere o perdão. Não deixa para depois não, sabe? Alguns acham que o tempo vai curar, não cura. O tempo não resolve mágoa. Não. Podem passar 5, 10, 15, 20, 50 anos. A mágoa vai permanecer ali, porque o tempo não apaga as mágoas. Mas o perdão é que resolve. Perdoe, libere perdão, peça perdão. Tire esse peso das suas costas e seja abençoado em nome de Jesus. Mas avançando, amados irmãos, verso 14 diz assim: acima de tudo isto, porém, esteja o amor. Acima de tudo. O sobretudo, aquela peça de roupa, né? Que nos países mais frios você se veste, aí você vem com aquela roupa grande, grossa, o sobretudo, e cobre tudo para ficar ali quentinho. O nosso sobretudo do cristão, deve ser o amor. O cristão, o crente, ele precisa estar envolto no amor. Ele precisa viver nessa atmosfera de amor. Amor aqui, amados irmãos, não fique pensando que você vai acordar um dia amando. Não, você precisa tomar a decisão de amar e dizer: eu vou amar. Estamos falando de ações, de atitudes. Eu decido e eu vou tomar a decisão de amar fulano, beltrano. Agora que eu já perdoei o esposo, agora que eu já perdoei a esposa, agora que eu perdoei o vizinho que joga lixo na minha calçada, eu não só vou perdoá-lo, como vou amá-lo. Eu não só vou perdoá-lo porque ele joga lixo na minha calçada, como eu vou lá e vou varrer a calçada dele. Porque eu quero demonstrar para ele que eu amo meu vizinho, que eu amo meu parente, que eu amo meu irmão na igreja. Amados irmãos, precisamos tomar essas decisões. É um exemplo do nosso casamento. Se você não tomar decisões no seu dia a dia de demonstrar o seu amor para com a esposa ou para com o marido, misericórdia. Fica muito complicado esse relacionamento. Mas quando você acorda pela manhã e diz: olha, hoje eu tomo a decisão, eu vou amar a minha mulher, eu vou amar o meu esposo, eu vou amar os meus
meus amigos no trabalho. Tão bom. Leva um agrado para eles. Leva um docinho de sobremesa. Tome atitudes que demonstrem a sua generosidade e especialmente o seu amor para com as pessoas. Compartilhe o Evangelho de Cristo. Essa é a melhor maneira de você demonstrar amor para com alguém. É compartilhar do amor maior, que é o amor de Deus para conosco. Compartilhe desse amor, fale desse amor, abençoe as pessoas. Amados irmãos, então, o amor de Deus é o sobretudo na vida do cristão. E no verso 15, diz que seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Precisamos ter um coração pacífico, mas também um coração agradecido, porque ele termina o verso 15 dizendo, e sede agradecidos. Amados irmãos, um coração cheio de paz. Habite em vós essa paz de Cristo. Que ela seja o juiz no seu coração, a paz de Jesus. E tenha um coração agradecido. Então, olha, nós devemos ter boas características. Precisa predominar em nossa vida o perdão. Precisamos nos vestir, sobretudo, de amor. E temos um coração pacífico e agradecido. Deixe de ser rabugento, deixe de ser resmungão, deixe de reclamar da vida, seja mais agradecido a Deus por tudo que Ele tem feito. Cantamos aquele cântico, né? Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, eu te agradeço. Seja mais agradecido, que esse cântico possa ser um hino da sua vida. Seja agradecido, agradeça a Deus, agradeça às pessoas. Seja e tenha um coração mais grato. Você vai ser tremendamente abençoado por isso. Amados irmãos, concluindo a nossa palavra, aí nós temos aqui então o verso 17 que diz, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação de graças, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Então, tudo que vocês fizerem, sejam por palavra ou em ação, qualquer coisa que você falar ou qualquer ação sua, atitude sua, sejam para glorificar a Deus. Fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Todas as nossas ações precisam glorificar a Deus. O que quer que você pense, o que quer que você fale ou o que quer que você faça, faça para a glória de Jesus. Que você tenha uma vida assim, meu amado irmão. Meu desejo é que nós todos nos revistamos com essas vestes novas. Sejamos vestidos. Agora, não mais preocupados com a moda. Às vezes, né, para ir para o culto, especialmente as mulheres, mas os homens hoje em dia também. Às vezes gastam 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas escolhendo vestido, escolhendo sapato, escolhendo a cinta, preparando o cabelo, arrumando a maquiagem. 2 horas você investe ali, gasta dinheiro, compra coisas caras. Maquiagem cara. E que bom, os irmãos devem fazer isso mesmo, ir bem vestidos para a igreja, amém. Mas muito melhor do que ir com um vestido lindo, da última moda. Muito mais do que ir com uma maquiagem bonita, um cabelo bonito. Acima dessas coisas estão as nossas atitudes. Acima dessas coisas estão as nossas ações. Que as suas atitudes e que as suas ações sejam estas sim, vestes lindíssimas. Sejam vestes que agradem os olhos do Senhor. Quando Deus olhar para a sua vida, Ele possa olhar e dizer, meu servo, como está bem vestido. Minha serva, como está bonita. Porque tem se vestido das novas vestes da vida cristã. Boas qualidades. Perdão predominando sempre.
sobretudo o amor, tendo um coração pacífico e agradecido e fazendo tudo para a glória de Deus. Este é o meu desejo para a sua vida, que a palavra poderosa do Senhor possa encontrar morada no seu coração e que você possa vestir-se a cada dia das novas vestes que Cristo tem te dado e que você seja reconhecido por essas ações e atitudes. Por onde você passar, você seja conhecido por essas vestes maravilhosas que o Senhor tem disponibilizado para nós. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.